igreja, eu queria convidar vocês a se colocarem de pé em nome de Jesus. E ao mesmo tempo abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, um livro extraordinário da igreja. Atos, capítulo 10, a partir do verso 9. Atos 10, a partir do verso 9. Todos acharam, amém? Assim diz a palavra de Deus. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta de meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto eles preparavam a comida, sobreveio com êxtase. E ele viu o céu aberto, e um objeto que fosse um grande lençol que descia do céu e era segurado pelas quatro pontas. Contudo, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia-se a ele, e dizia o seguinte: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Eu nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. E enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levanta-se, desça e vá com eles, sem hesitar. Repete comigo, igreja. Sem hesitar. Porque eu os enviei. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que temos de estar aqui para louvar e bendizer o teu santo nome. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem para com essa igreja. Fala poderosamente aos nossos corações. Fala, ministra as nossas vidas. Nós estamos aqui porque nós precisamos de Ti. Nós dependemos do Senhor. E é por isso que pedimos que todo impedimento caia por terra em nome de Jesus. Que o fluir do Teu Santo Espírito seja pleno nessa igreja, Pai. Que nós possamos experimentar coisas extraordinárias nesse lugar. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo tinha subido junto ao Pai. E Ele deixou pessoas para administrar a causa, administrar a igreja. E entre essas pessoas, um dos principais era exatamente a figura do apóstolo Pedro. Por que, pastor, você fala dessa forma? Porque ele estava, como diríamos nas gírias normais do nosso dia, encabeçando o projeto. Mas ele não estava sozinho nisso, como tentam passar em alguns lugares. Se é que você me entende, porque você é uma pessoa inteligente. Não queremos sofrer retaliações nas redes sociais. Perfeito? Mas o fato é, ele era um dos cabeças. Ele era um dos que estava à frente. Porém, sobre ele recaiu uma grande responsabilidade. Isso é fato. E quando nós temos grandes responsabilidades, nós devemos tomar o quê? Grandes decisões. Nós precisamos tomar grandes decisões. Quando você é adolescente, quando você tem lá seus 13, 14 anos, alguém chega para você e fala: a comida está na mesa. Não é isso? E normalmente você fazia o quê? 78,5% das vezes, o que você fazia? Ó, o número veio aqui, ó, é quase bolsa de valores. Você anota aí. Reclamava da comida que estava no prato, não é isso? Não. Os filhos aqui não fazem isso. Mas esses pais que estão aqui não faziam, não? Olha aí, ó. Reclama disso? Você não reclama, não. Se chegar ali naquela salinha e perguntar ali, ninguém reclama. Reclama? Não, aí que bonitinho. Mas os pais, né, que ainda não tinham Jesus, né? Essa comida de novo, por isso a Mari está caminhando diante da mesa. E aí normalmente a frase dos pais era qual?
Filho, tem gente passando fome. Não era assim não, só lá em casa que era assim. Porque em parte sabemos, em parte profetizamos. Então o fato é, muitas vezes, quando nós somos uma idade menor, nossas responsabilidades são menores. O que cabe a nós é fazer o quê? Agradecer ou reclamar. Mas vai mudar alguma coisa? Vai mudar o prato que tá, a comida que está dentro daquele prato ali? Não, porque é o que tem. Pelo menos em muitas famílias, né? Tem casa que, meu filho, desculpa, eu vou fazer outra coisa para você. Aí depois marca o gabinete comigo, porque já sabe que isso vai dar errado, né? Vou até beber uma água, porque eu fiquei nervoso. Aí a outra desabafou aqui. A frase que ela ouviu em casa é: e fique feliz por ter isso. Gostei dessa frase. Então o fato é, quando nós já chegamos ali a 17, 18 anos, e aí chamam pra gente, vamos almoçar, vamos sentar na mesa de novo. A comida está no prato? Normalmente a comida está onde? Já está na panela. Concordam comigo? A comida já está na panela. Mas até pouco tempo atrás ainda estava no prato, não, Júlia? Caramba, o que eu fiz de errado para vocês pararem de botar a comidinha lá? Né? Mas mesmo assim, com a comida na panela e o prato na sua mão, você tinha a decisão de fazer o quê? Agradecer ou reclamar. Não é isso? Só que agora, não mais com 13, mas com 17 para 18, se você agradece, você ganha um sorriso de volta. Mas se você reclama, você ganha o quê? O que você ganha? Não. A frase que vai acontecer em 83,56% dos casos vai ser: não está gostando? Vai trabalhar e traz comida você para casa. É simples assim, né? Eu te amo e o classificado está aqui, você vai lá, arranja um emprego, traz e fortalece a cozinha. Pronto, não tem problema. Perfeito? Porque a sua idade aumentou, o seu nível de responsabilidade aumentou, os seus posicionamentos precisam ser outros. Passando a idade de adulto, quando você olha para uma jovem e fala, eu te amo, você pode ter centenas de intenções por trás das suas falas. Mas uma fala que o meu sogro falou para minha esposa, diante de uma dessas situações, dessas armadilhas que o inimigo tentou botar no caminho dela, né? Glória a Deus. Essas atrapalhações, essas patifarias que tentaram jogar diante dela, príncipes encantados com espada, cavalo branco, né? Falando, olha só, esse aí... Só que o pai dela, né? Por mais que ele gostasse daquela figura que ali estava, né? Eu não vou fazer a piada não, cara. Eu ia falar assim, por mais que ele fosse um príncipe da maçonaria batista, mas aí eu vou ser cancelado pelo... Não pode, tem que editar essa brincadeira aí, pô. Mas o fato é, o cara era da convenção, né? Filho de convenção, aquele negócio todo. Mas aí o pai dela falou assim, poxa, você já parou para pensar que você vai acordar do lado dele todos os dias da sua vida? Meu Deus, ele mal sabia que a bola bateu na trave e ele jogou no meu pé. Tava chegando eu atrasado para chutar pro gol. Aí ela, mas tipo assim, todos de todos? É todos os que restam da sua vida. Ela, mas tipo assim, é tempo demais, né? São muitos dias. Mas ele é legal, mas... Tipo assim, todos mesmo? Todos. Aí ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo para me dar uma pensada nisso aí, com mais calma. Aí quem tá chegando? O Romário da história, né? Chegando atrasado. E eis que eu encontro ela sozinha, a bola quicando na área. E eu falo, olha aí, tá sozinha ali, ó. Tá bom. Oh, glória a Deus, é mistério. E aí eu acreditei que eu consegui conquistar ela. Por que isso? Porque eu era um tolo. Porque algum homem conquista alguma mulher? Isso só, a gente acredita isso só na cartilha que a gente escreveu de nós mesmos por nós mesmos. Mas no livro da vida, desde que o mundo é a mulher que decide. Então ela olhou e falou assim, já que eu decidi, né, eu vou olhar para aquele rapaz ali é um bom pedaço. Então eu quero aquele para mim. Um pedaço maior, então...
Glorifique e exalte o nome do Senhor, porque se já se passaram 23 anos e eu tenho lutado dia após dia para que ela não se arrependesse disso. Aí vocês concordam comigo que essa escolha poderia ter dado errado? E que no passar dos anos ela olhasse todas as vezes e lembrasse do plano B e falasse assim, puxa vida, perdi uma grande oportunidade. Concordam ou discordam de mim? É sobre isso que eu estou falando. Muitos momentos da nossa vida existem oportunidades que nós precisamos pesar o que realmente nós queremos. O que realmente é uma porta de bênção para nós e o que vai ser uma atrapalhação, não hoje, mas ali na frente. Pedro estava à frente dessa nova igreja, desse novo evangelho que estava sendo ministrado. Sobre ele existiam muitas responsabilidades e muita coisa já havia acontecido na vida de Pedro. E eu vou te mostrar no texto que a primeira delas fica comprovada. Sabe qual é? O texto vai falar no capítulo 10 que ele estava na casa de quem? Volta lá no texto e me diz, na casa de quem ele estava? Um pouquinho antes. Ele estava na casa de um curtidor. E eu pergunto a você, o que é um curtidor? O judeu era muito seletista nas suas atitudes. E tinha motivos para tal. Não estou julgando aqui, não dizendo que eles estavam errados. Na própria alimentação, quando Pedro recebe a visão e vê descendo no lençol alimentos que ele chamava de impuro, aquilo ele não fala da boca dele, da decisão dele. Ele cita Levíticos capítulo 11, onde o Senhor vai falar ao povo quais os animais que eram impuros para alimentação. Então, desde o livro de Levítico, desde lá do passado, que o judeu já sabia exatamente o que ele podia e o que ele não podia comer. E por mais que tivesse passado séculos, eles continuavam mantendo essa tradição. A ferro e fogo. E quando se apresenta essa visão diante de Pedro, eu fico imaginando que ele, de primeira, não está escrito exatamente assim, mas ele fala de chuta que é laço. Ele, tinhoso, sai de perto de mim que você não me enganar não. É Pedro, sou eu que estou falando contigo. Não, está imitando a voz do mestre. Sim, Pedro, calma. Respira. Respira e presta atenção no que eu estou te mostrando. Essa visão realmente vem de mim. Isso não é uma confusão mental que você está passando. Eu posso dizer que é algo novo que está se apresentando para você. E seria esse o título que eu colocaria nessa mensagem, abrindo espaço para o novo. Muitas pessoas que estão diante dos meus olhos estão exatamente nesse momento da vida, como Pedro. Estão em momento de decisões, de novas decisões. Por mais que sejam coisas que talvez já tenham batido na porta, oportunidades que já tenham vindo e você tenha perdido. Parece que a vida deu um rollover e agora chega de novo. Nesse domingo, 7h37 da noite, nova oportunidade para você. De novo, uma chave que estava no teu chaveiro, que você nunca usou. Você passa diante de uma porta e você escuta o Senhor falando, aquela chave que eu te dei é exatamente dessa porta. E agora basta que você tome a decisão se quer ou não entrar por ela. Sabe, igreja, muitas pessoas estão vivendo o mesmo, porque elas não têm coragem de abrir a porta que o Senhor tem mostrado. Por quê? Portas fechadas, eu não sei exatamente o que está por trás dela. E muitas pessoas têm um medo gigantesco. E isso tem a ver com perfis psicológicos também. Então, por um lado é perfil psicológico, por um outro lado você vai entender que são situações de medos espirituais que tentam aprisionar pessoas. Então eu não sei o que tem tentado te parar, mas o fato é, Deus tem te chamado essa noite para ter coragem de pegar aquela chave e abrir a porta que Ele tem te mostrado como sendo a certa. Sabe, Pedro era um homem que respeitava a lei, era um homem cuidadoso, um homem zeloso. O fato é, Jesus mostrou para ele, por diversas situações, que ele não poderia ser, o quê? Segregador de pessoas. Só que as diversas oportunidades que ele teve com Jesus foi com quem? Foi com o povo judeu. O mais extremista que ele viveu foi o quê? Foi em Samaria. Já preguei sobre isso algumas semanas atrás. Quando ele chega naquele poço, no poço de Jacó, e ele começa a conversar com a mulher samaritana.
O mais interessante é que ela para, olha para ele e fala assim, cara, não tá bem não? Tá maluco? Como é que você, judeu, está conversando comigo? Já está tudo errado. A tua atitude não encaixa. Você está bem? Você tá... O que houve contigo? Você... Né? De parecer ser uma... Você é louco, você deve rasgar dinheiro. Qual é a tua? De tão bizarro que era aquela atitude simples que o mestre estava tendo. Ele estava conversando com uma mulher samaritana. E naquela conversa fantástica, eu preciso te lembrar, que ela pergunta, como é que você vai me dar água se você não tem como tirar do poço, e esse poço é muito fundo? E ele olha para ela e fala assim, minha jovem, você não tem ideia do que você está falando. Porque eu posso matar todas as sedes que você tem. Eu posso matar a sua sede de vida eterna. Sabe, Jesus está falando para pessoas aqui essa noite. Ele pode matar a tua sede de vida eterna hoje. Por mais que você possa dizer, eu não tenho condições de mudar a história da minha vida assim, de sopetão, mas ele fala, ele é capaz. Ele não só é capaz, como ele está disposto a fazer isso. Basta você abrir espaço para o novo. Basta você abrir o espaço para o milagre. Basta você abrir o espaço para a transformação. Basta você pegar essa chave e ter coragem de abrir essa porta. E sabe o que é mais interessante? Por muitos momentos na sua história, você de uma forma intrépida, ousada e precipitada, abriu portas e passou por elas. Não é verdade? Só que você ficou tão traumatizado com os machucados que você teve, que agora, quando você chega diante de outras que Deus fala, sou eu que estou te mostrando, sou eu que estou contigo. Você está traumatizado, você fala, não, cara, já me machuquei muito. Eu tenho medo de entrar por essa porta, eu tenho medo de começar de novo, eu tenho medo de entrar por essa história. Eu não posso, não, calma aí, deixa eu pensar mais um pouco. E aquele que fazia as coisas na empolgação, na emoção, agora está acorrentado. Sabe, existe equilíbrio entre as coisas. Eu não estou mandando você nem agir como 8 ou 80, como diz o ditado. Eu não estou falando nem para você sair chutando o balde, né? Chutando o balde e sair fazendo a precipitação. Não é isso que eu estou falando. Nem como eu estou dizendo para você ser plenamente conservador. Uma pessoa altamente daquelas que fica refletindo o resto da vida e nunca executa. Porque deixa eu dizer para você, na igreja existem pessoas que estão se especializando em teoria. São teóricos, são sofistas. São pessoas que não sabem o que é um milagre. Se você começar a conversar com ele vai pegar o livro de Judas, vai querer descrever o livro de Judas, vai querer falar de 1 milhão de coisas de Apocalipse 15 e 16. Mas quando você chega para ele e fala assim, poxa, vamos ali orar por uma pessoa que está com resfriado, vamos impor as mãos sobre ela? Não, calma aí. Veja bem, esse negócio de impor as mãos, isso é uma questão relativa, que a gente tem que ver sobre troca de fluido. Traduzindo, elas têm um monte de teoria, mas na hora que você chama ela para a prática, ela não vai, ela não se move. Vocês conhecem alguém assim? Agora, sabe o que é pior? Se essa pessoa que você conhece, quando você acorda, você vê ela no espelho. Mas eu quero te dar uma notícia boa. Hoje Deus está abrindo espaço para o novo. Vagas de novas pessoas estão sendo abertas aqui. Novas oportunidades estão sendo derramadas desse altar hoje. Mas não porque eu sou bom, mas porque Deus é bom. Porque Ele falou, muda a história, muda a mensagem, porque eu tenho algo para dizer para o meu povo essa noite. E eu tomo aqui como atalaia, dizendo aquilo que o Senhor mandou, profetizando o que o Senhor mandou. Ele está disposto a te dar uma nova oportunidade. Ele está disposto a fazer com você um novo começo. Não, mas pastor, eu já tentei diversas vezes, e teve umas até que parecia que ia dar certo. Não interessa a história do teu passado. O que ele está chamando é você para uma nova história essa noite. Não estou desrespeitando a sua história, pelo amor de Deus, não estou desrespeitando o que você já passou, não é isso. Mas eu quero dizer que muitas vezes aquilo que foi expulso daqui, que foi determinado que fique lá fora, continua gritando no teu ouvido. Não tenta de novo, você não é capaz. Você sabe que vai ser derrotado de novo, você sabe que eu vou te pegar na cruz. Se eu não te pegar aqui, eu te pego lá na esquina. Mas eu vou pegar você de novo. Mas eu quero dizer que ele não é todo poderoso. Ele tem estratégias. Sim, ele tem estratégias. Ele tem expertise. Sim, ele tem expertise. Mas ele não é o dono de todo conhecimento. E o Senhor vai te dar discernimento do que fazer diferente dessa vez para dar certo. Porque essa é a grande questão. Talvez você tenha tentado muito em cima de teoria, mas eu quero dizer para você, se você estiver disposto ao novo, eu vou profetizar sobre a tua vida e você vai receber uma unção sobrenatural sobre a tua mente.
E Ele vai te dar a estratégia correta para você vencer. É sobre isso que nós estamos falando. Histórias de verdade de recomeço. Unção de Deus sendo derramada do altar. Coisas novas vindo do trono de Deus para as nossas vidas. E deixa eu dizer uma coisa, o primeiro que está sendo ministrado sou eu, porque eu estou aqui todo arrepiado recebendo isso. Mas eu creio que eu preciso estar transbordante para que possa chegar a esse lugar. Eu não posso ser um sofista. Eu não posso ser um teólogo, teórico puro e simplesmente, que diga a palavra bonita para motivar você, não. Teólogo eu sou, conhecimento eu tenho, mas o que eu quero é poder de Deus na minha vida. Porque eu sei que é o poder de Deus que tira a irmã Teresa da cama agora. Eu sei que é Ele que vai naquele UTI e transforma toda a história. Eu sei que é Ele que é capaz de fazer isso. Agora nós precisamos estar na posição correta. E de novo eu digo, chaves foram entregues a pessoas dessa igreja nessas últimas semanas. E o Espírito Santo falava claramente comigo, as pessoas já estão com a chave, as pessoas já sabem qual é a porta. Por que elas não estão tendo coragem de abrir as portas? Por que elas não estão tendo coragem de avançar em direção àquilo que eu já mostrei como sendo certo? O que está faltando para elas quebrarem esses grilhões? Sabe por quê? Porque além das chaves das portas novas, Ele também deu a chave dos cadeados que te prendiam. Basta você tomar a decisão de se soltar. Basta você tomar a decisão de soltar as correntes que te prendiam, grilhões que te prendiam. Sabe? Eu preciso te dizer uma coisa a mais. Nas tomadas de decisões, nós, nesse capítulo, vemos a questão da alimentação. O judeu era um povo e continua lutando para ser, em meio às suas dificuldades, um povo muito obediente, que se foca muito nas questões específicas que Deus manda eles fazerem. Nesse ponto, eles nos dão um show. Se Deus fala, não come isso, eles não comem. Ponto final. Mas sabe o que eu quero? O que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração? Que hoje ele chama o povo dele para viver exatamente essa situação. Só que não é relacionada à comida. Olha só. O que ele faz? Ele chama para você transformar a tua roupa. Ele chama para você transformar a tua fala. Falar de forma diferente. Se vestir de forma diferente. Ter um comportamento diferente. Sabe por quê? Porque quando nós andamos numa multidão, nós somos somente um no meio de uma multidão. Mas quando pessoas são assaltadas, passam mal, estão tendo um infarto, estão tendo um derrame, estão passando situações, seja lá quais são, de dificuldade, elas olham em volta na multidão e procuram o quê? Pergunto a você. No cotidiano, na vida normal, a pessoa está andando na Praça 15, pum, tropeçou, torceu o joelho, e aí quando torceu o joelho ainda correu, alguém caiu o celular, saiu correndo para o outro lado. Quando o pessoal em volta olha, o que eles procuram? Eles procuram homens da lei. Traduzindo, aqueles que estão focados no roubo do celular vão procurar quem? Vão procurar policiais. E aquele que está focado no joelho torcido, vão olhar e vão tentar procurar o quê? Ou pessoas de branco, ou então bombeiros. SAMU, pessoas do SAMU, pessoas do bombeiro. Concordam comigo? Isso já é um instinto do seu cérebro. E aí no Rio de Janeiro, pelo menos, como na maior parte dos estados da federação, aqueles que estão focados no celular vão procurar um homem com que cor? Alguém de cinza, que normalmente é a farda das polícias. E aquele que precisa de socorro vai procurar alguém de marrom, de caque, que normalmente é a farda do bombeiro, com exceção de alguns estados que há um decurso disso. Mas na maior parte dos casos é isso. Então, seja qual estado que você esteja, por exemplo, em Minas Gerais é o contrário. Você sabe que onde eu moro, aonde eu estou, se eu precisar de socorro, quem eu vou procurar na multidão? Eu vou procurar alguém fardado. Eu vou procurar alguém diferente para me ajudar. E é exatamente isso que o Senhor está falando para a igreja. Nós estamos, em muitos momentos, esquecendo que nós precisamos ser pessoas diferentes no meio da multidão. Porque quando os outros precisam desesperadamente de socorro, eles não estão encontrando a quem procurar. Eles não estão encontrando a quem pedir socorro, pedir ajuda. Porque a gente, muitas vezes, está tentando ficar o mais parecido possível com o mundo.
E sabe o que está acontecendo? Tem muita gente morrendo por causa disso. E aí você fala, a culpa não é minha, eu estou aqui. Só que eu pergunto a você, como te achar no meio da multidão se você não veste uma farda? Se você não tem uma alimentação, se você não tem uma fala diferente. Não tem um grupo de amigos aqui, você fala as piadas exatamente iguais eles falam. Você usa as roupas com os decotes exatamente igual elas usam. E agora eu estou desesperado, para quem eu vou pedir socorro? Mas sabe qual é a maior especialização que o demônio tem feito, o diabo tem feito com seus anjos? Verdadeiros mestrados gratuitos. Sabe qual é? Curso de MBA de não tem nada a ver. Você está se especializando numa fala infernal de não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver não. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é coisa do passado. Só que quando as pessoas precisam, quando as pessoas estão em dificuldade, elas sabem exatamente quem procurar. Sabe, um dia desse, eu recebi uma ligação. E era uma pessoa dizendo uma coisa muito bonita. Essa pessoa gravou uma mensagem e falou assim, eu queria que você ouvisse essa mensagem. Quando eu ouvi, eu fiquei emocionado. E era uma mensagem relacionada a coisa que passamos há muitos anos atrás. Olha que lindo isso. E essa pessoa reconhecendo que eu era um homem de Deus, que tinha abençoado a vida dela. E que por mais que os dias e a vida tivesse passado, nós tivéssemos nos afastado por questões geográficas, se eu precisasse, ela estaria ali. Caso eu precisasse que a mão fosse estendida. E eu achei aquilo fantástico. Eu falei, meu Deus, muitas vezes a gente pensa que está sozinho, mas a gente não está sozinho. Porque a Bíblia fala da lei da semeadura. A gente planta sobre a vida de pessoas que estão em dificuldade. E por mais que a gente pense que está só, quando a gente menos espera, a gente está sendo abraçado. Mas eu pergunto a você, se você não tem plantado isso na vida dos outros, o que você espera colher? Se você tem entrado no seu apartamento e vivido uma vida egoísta, onde é você, a tua Netflix, eu saio 2 horas por semana no domingo para assistir um culto, saio 2 horas na quinta para assistir um culto, mas o meu envolvimento termina exatamente ali. Eu pergunto para você, quando você estiver em desespero, você estiver precisando pedir socorro, e tiverem muitas pessoas feridas, quem vão atender primeiro? Você? E eu pergunto, seria justo isso? Sinceramente, eu quero que você pare, reflita e me diga. O que você tem de tão especial para que no meio de uma situação múltipla de pessoas com dificuldade, seja você primeiro atendido? Não, pastor, Deus é amor e ele não vê isso. Ok. Quem viu o filme Pearl Harbor? Que relatava situações de vida real? Quem viu aqui Pearl Harbor? Acredito que todos tenham visto, por mais que nem todos tenham levantado a mão. Vou tentar de novo. Quem é que assistiu Pearl Harbor? Assim, não é. Interessante. Quando começa o ataque, aquele filme retrata uma situação real que aconteceu. Muitas pessoas ficaram feridas. E sabe uma das coisas que mais me marcou naquele filme? Foi a hora que a enfermeira-chefe chegou para uma das enfermeiras, deu um batom na mão dela e falou assim, você sabe quem tem chance de sobreviver e quem não tem. Vai para a porta, junto com os policiais, e faz uma marca. O que tiver com a marca X, eles vão deixar entrar. O que tiver com a marca Y, já vai morrer do lado de fora. Simples assim. Não, pastor, isso é injusto. Será que é injusto? Eu preciso perguntar, sem romantismo, preciso perguntar para vocês. Você tem um hospital que você está administrando, tem 50 leitos, existem 300 pessoas feridas lá de fora. Você pode, pura e simplesmente, porque um é bonito, botar ele sentado no leito sabendo que ele vai morrer em 5 minutos. E o outro que tem chance de vida, porque é um ferimento menor. Pastor, isso é muito polêmico. Sim! Mas a palavra de Deus não é polêmica. A palavra de Deus não leva a gente a lugares de decisões. E que pior, não são situações temporárias, mas são situações eternas. Porque as nossas decisões, certas ou erradas, podem nos levar para o céu ou para o inferno. Pronto, eu disse, por mais que muita gente esteja evitando falar isso, eu preciso te avisar. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Essa é a hora de dizer aleluia, glória a Deus, mas você está calado, mas eu te chamo. Nós vamos ou para o céu ou para o inferno. Eu vou para o céu. Eu estou lutando todo dia por isso. Não estou jogando dado com a sorte, não. Estou tentando plantar para colher o certo. Você está entendendo isso? Tem gente congelada aí, nem se mexe. Tá travado, respira. Daqui a pouco eu vou perguntar quanto foi o jogo do Botafogo. Aí ninguém vai saber, porque ninguém é botafoguense.
E quem é botafoguense não ficou olhando o jogo, ficou prestando atenção no culto. Não sabe quanto estão... Aleluia! Como é que a gente... Te joga, né? Vai, joga marimba. Às vezes pega, né? Se ele grita, já foi tanto. Aí depois gabinete. Já vai apontar para cá. Depois, gabinete. Como ele não respondeu o placar, tá liberado o gabinete. Foi só para dar uma respirada, amém? Portaria aí, tá quente aí na portaria? O negócio tá sinistro, hein? Os visitantes, meu pai, pastor, visitante, pega leve, meu irmão. É o que tem. A quem pedir socorro. A grande realidade é que o mundo está clamando desesperadamente por alguém que possa ajudar. E somos nós essas pessoas. E o que o Espírito Santo nos chama hoje é nos tomarmos um posicionamento. Um posicionamento para que as pessoas saibam quem somos nós. É interessante que a profeta esteve aqui conosco, a profeta Suzy, e uma das coisas que ela, direcionada pelo Espírito de Deus, trouxe para essa igreja é para o quê? Tomem conta das suas vestes. Por que aquilo? Porque ela é da antiga, ela não gosta. Não é nada disso. É porque quando as pessoas entram pela porta, elas querem identificar quem são os oficiais da igreja. Quem são as pessoas que estão à frente? Elas querem poder identificar. Poxa, com quem eu falo? Não, somos todos iguais. Ok. E aí, quem está à frente? Você está dizendo então que a questão da roupa vai fazer diferença? Não, vocês sabem que não é isso. Eu estou falando que muitas vezes as pessoas deixam de pedir socorro porque não conseguem encontrar as pessoas certas. E é por isso que Deus falou, mudem suas vestes, mudem suas atitudes. Para que eu possa mandar pessoas que estão precisando de socorro e elas saberem exatamente em quem correr e quem se identificar. Amém? Ok. Próximo capítulo dessa história. Como disse lá atrás, Pedro estava na casa de um curtidor. E o que é um curtidor? Um curtidor é um homem que mexe com o despelar animais. Mas ele despela animais o quê? Animais mortos. E para o judeu, mexer com carniça, mexer com carne morta, fazia da pessoa se tornar o quê? Impuro. Então, automaticamente, quem era curtidor podia viver dentro do templo? Podia ou não podia? Não. Quem era curtidor podia ser pastor? Não. Quem era curtidor podia trabalhar na igreja como diácono? Não. Então essas pessoas que decidiam por essa profissão, entre outras, se tornavam o quê? Excluídos. Não quer dizer que eles iam para o inferno, entenda bem. Mas eles não podiam estar em posições de honra. Você está entendendo isso? Não, eu te explico depois com mais calma. É como se a gente, fazendo uma comparação nos dias de hoje, você tivesse uma pessoa, um desses grandes trabalhadores nessa profissão que é fantástica, que é a Gari, aqui no Rio de Janeiro. Nós temos uma equipe que trabalha na coleta municipal, são pessoas educadas, pessoas fantásticas, aqui na nossa redondeza, no Galeão. Inclusive, em breve eu vou sentar e vou fazer um ofício para a Secretaria Municipal elogiando o posicionamento dos profissionais que trabalham aqui nessa redondeza. Pessoas muito educadas, pessoas diferenciadas. Por mais que eles andem uniformizados, eles mostram ser diferentes. Só que é profundo isso. Mas quem são eles? Os catadores de lixo. Caramba, pastor, que profundo. Você consegue ver isso? Sim. Por um único motivo. Me pergunta qual é. Porque eles não são invisíveis para mim. Está na hora de você prestar atenção nessa mensagem e entender o que Deus quer. Que a gente pare de olhar pessoas que eram invisíveis e começar a botá-las visíveis. Garçons comecem a ter nomes. Lixeiros comecem a ter nomes. Pessoas que estão na tua volta comecem a ter nomes. Porteiros comecem a ter nomes. Eu mandei, que você entenda que essas pessoas não são somente seus serviçais, não. Essas pessoas são pessoas preciosas para Jesus. E que muitas vezes estão ali, mesmo que fardadas, mesmo que na posição pedindo socorro. Olha que fantástico isso. E basta quem? Cabe a nós fazer a diferença, fazer algo por eles. Que às vezes é dar um sorriso, às vezes dá uma palavra, às vezes dá um incentivo. Às vezes, se necessário, trazer uma correção, mas uma correção construtiva, não uma correção destrutiva. Porque quando nós fazemos isso, nós começamos a fazer com que essas pessoas se sintam valorizadas. Amém, igreja? E aí, sabe o que acontece? Muitas vezes você não valoriza as pessoas, mas no teu emprego você quer reconhecimento.
De novo, lei da semeadura. Você não planta e quer colher. Preciso dizer a verdade para você. Pô, pastor, se você começar a deixar de falar essas paradas, começar a falar só umas paradas bonitas, você vai falar parada bonita. Essa igreja vai bombar, essa igreja vai encher. Mas encher de quê? Filosofou. Encher de vazio. Encher de vazio. E é isso que eu não quero. Eu quero pessoas que eu conheça para passar eternidade comigo. É isso que eu quero. Eu quero olhar para eles e falar assim, pô, a gente se encontra na eternidade. Esse é o meu objetivo. Se necessário dar uns beliscão, né, de vez em quando, eu dou uns beliscão, mas porque eu quero passar a eternidade com ela. Você consegue entender isso? Mas, infelizmente, alguns pastores estão subindo no púlpito e vendo invisíveis. Porque ele não conhece a sua história, ele não senta contigo, ele não se preocupa contigo. Ele não sabe como é que está seu filho, a questão da nota dos seus filhos. Esse é o nosso objetivo, fazer parte de uma igreja que as pessoas são vivas. Às vezes pode até incomodar, porque você pode trazer contrapontos que pessoas não gostem. Mas eu quero te dizer uma coisa, mesmo que aconteça algum contraponto, é em amor. Amém, igreja? Porque a maior parte das coisas que a gente vive em coinonia, vive em alicerce, vive em unidade, vive sedimentando, construindo, vencendo, maravilhoso. Só que de vez em quando acontecem algumas coisas que a gente precisa, pô, cara, isso aqui tá maneiro pra caramba, mas se você botou essa garrafinha aqui na beiradinha, pô, deixa eu te avisar, isso tem uma grande chance de cair. Chega mais pro meio. Pô, pastor, mas eu acho lindo aqui. Tudo bem que você acha lindo, mas eu preciso te dizer que a chance disso cair é muito grande. Mas lembre-se, se cair, não foi praga minha, mas se você precisar de ajuda para catar o vidro, eu vou estar aqui. Essa é a vida pastoral. É isso que esse ministério se propõe. A alertar, mas se necessário for ir lá e secar lágrimas. Amém, igreja? Amém. E é isso que eu espero de vocês, que vocês se posicionem dessa forma, porque foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Sabe, Pedro já estava entendendo, quando ele vê Jesus com a mulher samaritana, que ele precisava parar de fazer que os invisíveis fossem segregados e começava a botar nome nos invisíveis. E agora ele está pregando na casa de um curtidor, que já era um grande começo. Ele estava num lugar onde pessoas evitavam, ele estava lá, hospedado na casa desse homem, esperando a comida desse homem. Traduzindo, se ele ia comer da comida preparada para esse homem, ele estava considerando para o judaísmo o quê? Impuro. É simples assim. Mas ele não estava mais preocupado somente com as convenções sociais. Ele estava preocupado o quê? Com que houvesse o mistério de Deus pleno na vida e na família daquele homem. E aí, quando a gente consegue entender que Deus nos chamou para etapas, para evoluir, para viver coisas novas e tremendas. Uau! Lá na casa desse homem, esperando aquela comida ser feita, ele vai e começa a buscar o Senhor. E buscando ao Senhor, Deus abre os olhos espirituais dele e ele vê uma linda visão. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você não tenha entendido, mas eu vou esclarecer. Aquele homem era somente um capítulo de uma grande história que Deus estava escrevendo na vida de Pedro. A tua vida essa noite é somente um capítulo da grande história que Deus quer escrever na tua vida. É simples assim. Porque para você poder viver coisas extraordinárias que Ele prometeu um dia para você, você precisa cumprir etapas. Pedro precisou aceitar estar na casa de um impuro, comer da comida de um impuro, se tornar, teoricamente, impuro por amor àquela vida. Porque o dia que ele aceitou entrar ali, aí o Senhor abriu os olhos espirituais dele para que ele visse o quê? O próximo capítulo. Você está entendendo isso? Porque a revelação para ele sobre a comida impura veio aonde? Lá naquele capítulo 1 preenchido, tudo feito. Agora vamos fazer o seguinte, vamos mudar de fase, vamos para o capítulo 2. Mas, Senhor, eu não vou comer esse negócio impuro não, Senhor. O Senhor sabe, eu nunca fiz isso. Calma, respira. Você está vendo? E por quantas vezes a palavra fala que isso aconteceu? A visão veio para ele quantas vezes? Quantas vezes? 3 vezes. O nosso Deus é mestre em simbolismos. Na sequência dessa visão, ele ficou refletindo.
E o texto fala que enquanto ele refletia, o que aconteceu? Quantos homens bateram a porta? 3 homens. De que nação? Gentios. 3 impuros bateram a porta. Você está entendendo isso? Por 3 vezes o Senhor mostra para ele a visão. Que ele precisava entender que mesmo o impuro tinha valor. Que ele não podia desprezar aquilo que para ele era algo impuro. E enquanto ele refletia sobre isso, que ele parou de murmurar contra aquilo. Tem gente que já entendeu lá atrás. É que está lá na portaria, mas já entendeu. Quando a gente para de murmurar diante daquilo que Deus nos deu. E quando para de murmurar, a gente consegue calar a boca. E quando a gente cala a boca, a gente começa a pensar. Porque deixa eu te dar uma notícia. Enquanto você fala, você não pensa. Enquanto você fala demais, o que pensa, o que sai, as suas emoções. Achei interessante uma pessoa, desabafando com a pastora essa semana. Passou uma situação lá, um revés, não importa o quê. Mas eu achei interessante isso. Porque a pastora é uma faca guinso espiritual. Quem tem dúvida disso, amém? Quem conhece ela, amém? Amém. Glória a Deus. Mas o fato é, ela pegou essa pessoa que estava passando por uma situação de dificuldade e a pessoa começou a desabafar, só que a pessoa não parava de falar, parecia aquele repentista nordestino. Quem sabe que eu estou falando aí, dá um glória a Deus, né? De repente, você fala uma palavra para ele. Você fala para ele, relógio. Ele começa com relógio que não sei o que na casa da minha tia. Ele não para nunca mais. Ele fica uns 20 minutos falando, tudo começando com o relógio. Aí tu caramba, e cantando ainda. E o outro batendo na zabumba e o outro batendo triângulo. Só para marcar o compasso do que ele está falando. E a pessoa apareceu mudando aquilo. Eu só não escutei o triângulo no fundo, né? Mas eu imaginei que seria assim. E aí quando a pessoa parou para respirar, meu amigo, ela entrou com o Muay Thai dela. Eu acho que ela deu no nariz, que a pessoa teve que parar para respirar pela boca. Aí ela falou, amado, todo carinho do mundo. Você tá murmurando e começou, né? E eu já comecei a chorar só de ouvir. Porque se fosse comigo, não sei como é que a pessoa tá do outro lado, mas eu já tô chorando aqui. Porque ela, com todo o carinho do mundo, fez a pessoa repensar a sua postura. E aí que eu achei lindo. Que a pessoa chegou e falou assim, pastora, a palavra foi o ser humano falando, foi o meu lado humano, usou um termo mais ou menos assim. Pastor, eu sei que eu estou errada, mas foi o meu lado humano que acabou falando mais alto. Mas eu sei, eu não quero murmurar contra Deus, não. Falei, amém. Já valeu a pena. Você consegue entender isso? Já valeu a pena. E se ela não corrigisse? Sabe, algumas pessoas não gostam de correção e eu entendo isso. Mas nada melhor do que você ser corrigido para você crescer. É sobre isso. É exatamente sobre isso. Nós precisamos ser corrigidos para que nós possamos crescer. Esse é o sonho do Senhor. Porque eu preciso te lembrar que um pouquinho antes de Jesus partir, o que Pedro, que era esse cara que estava à frente da igreja agora, ouviu de Jesus. O que ele ouviu de Jesus? Aparta-te de mim, Satanás. Você tem noção o que se eu chegasse para você e falasse isso, como se você estaria aqui no culto de quinta-feira, trazendo um bolo ainda para o pastor? É isso que você faria? Pergunta sincera aqui, porque se for eu já falo esperando o bolo na quinta, né? Você que tem gente que cozinha bem aí? Glória a Deus. Jesus falou isso para Pedro. E sabe o que é mais interessante? O que ele falou para Judas? No momento derradeiro, o que ele falou para Judas? Para o que você vem, meu amigo. Você quer alguém que chocava mais que Jesus? E você quer que seja uma flor de candura, só falando coisa bonitinha que você gosta? Eu quero que você cresça. Eu quero que você evolua.
Eu quero que você se transforme. Eu quero que você seja um transformador de vidas. Porque se um dia eu precisar de ajuda, eu quero ter certeza que eu vou ter alguém para chegar para mim e falar assim, ai, acorda, puxando a minha orelha. Porque, como eu disse, a gente colhe aquilo que a gente planta. E se eu estou ajudando pessoas a serem fortes e em algum momento eu enfraquecer, o que eu posso esperar? Alguém forte para me ajudar a levantar. Agora, se eu ficar com uma igreja mimizenta, que é adulada em cima de tudo, como essa criança de peito, chorando, recebendo carinho, o que vocês vão fazer quando eu tiver dificuldade? Chorar comigo. E o que vai acontecer? Vai todo mundo para o inferno, vai todo mundo morrer. Por isso que eu profetizo pessoas fortes nesse lugar. Pessoas vencedoras, pessoas transformadas, pessoas libertas em nome de Jesus. É isso que eu espero de vocês. Evolução, transformação, crescimento. Amém, igreja? Sabe, eu queria terminar te dizendo. Que Pedro, depois de ficar sensível, entender a revelação que Deus trouxe e aceitar o chamado, ele desceu. E chegando na porta daquela casa, ele encontrou aqueles 3 homens. E eles falam, nós estamos aqui em missão. Cornélio, um soldado romano de alta patente, conheceu a Jesus. E ele soube que você estava aqui, não porque a internet avisou, o Instagram, você postou foto, não. Porque um anjo do Senhor se apresentou diante dele enquanto ele orava e falou, Pedro está na redondeza. Vai lá e chama ele. E eu fico imaginando que Cornélio, sabendo de toda a questão cultural, ele não vai vir na minha casa. Mas ele teve coragem de tentar. E sabe, aquele homem era um homem de exército. Ele mandou 3 guerreiros corajosos irem fazer o convite. Eles não tinham promessa de vitória. Eles não tinham certeza que ia dar certo. Eles podiam pura e simplesmente ser o quê? Escorraçados da casa do curtidor. Mas em cima daquela palavra de fé e ousadia daquele homem, eles compraram aquela ideia e eles falaram, nós vamos trazer Pedro aqui. E eles foram. E sabe, quando a gente toma a decisão de se mover, abrindo espaço para uma nova história na nossa vida, o Espírito Santo contempla isso tudo e céus e terras são movidos a nosso favor. Sabe, não tem coisa mais fantástica para o céu, é quando você rompe com a inércia, com o mesmismo, que você aceita fazer algo diferente. Porque quando você aceita fazer coisas diferentes, você pode receber resultados diferentes. Você está entendendo isso, igreja? Aqueles homens foram até lá. E o mais inusitado aconteceu. Pedro aceitou o convite. Pedro aceitou o convite. E agora Pedro estava caminhando na direção da casa de um gentil. Olha que lindo isso. E ele chega diante daqueles homens e fala, o meu povo não pode conviver com o teu povo. Mas eu aprendi algo de Jesus. E porque eu aprendi algo de Jesus, eu vou imitar o que o meu mestre fala. E ele começou a pregar a palavra. Pessoas, amigas e parentes foram para aquela casa para poder ouvir. E deixa eu te dizer, você, leitor da Bíblia, já sabe, mas talvez alguém que está na internet, que está nos assistindo, não leu a Bíblia, talvez não saiba, eu vou dizer. O Espírito Santo de Deus se manifestou naquela casa. Aquelas pessoas foram cheias do Espírito. E Pedro, vendo aquilo, ficou maravilhado. Ele falou, o Espírito Santo está sendo derramado também sobre os gentios. Aquilo foi a confirmação que faltava para ele. Mas é muito interessante que quando a gente vai lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, existia um mandamento que o Senhor tinha dado à igreja, e em especial para os apóstolos. E eu quero chamar você a refletir no final dessa mensagem sobre isso. Atos 1:8, abra aí sua Bíblia e me diz o que está escrito. Eu quero que você leia comigo. Eles receberam uma promessa e um mandamento. Eles receberam o quê? Uma e
Vou convidar de novo você a falar de receberam uma e... Fazer diferente? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, você recebeu uma e você recebeu uma promessa, mas você tem recebido mandamentos. E eu preciso te perguntar, como você quer viver... Como você quer viver promessa se você não está cumprindo os mandamentos? Porque se você não entendeu nada do que aconteceu essa noite, eu preciso que você entenda isso. Como viver promessas se eu não estou cumprindo mandamentos? Ele olha para esses homens e fala, vocês vão ser minhas testemunhas até o confim da terra. Vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. É isso que o texto fala? É isso que o texto fala na Bíblia de vocês? Não. O texto fala que vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que era o local onde eles estavam. Era na casa, era no bairro, era no local onde eles viviam. E aí, depois que eles tivessem a experiência de testemunhar no local onde eles viviam, não é na sua casa, não é no seu apartamento, não é somente para a tua família. É começar a ser um testemunho público. É literalmente você botar aquela farda do bombeiro e falar assim, eu estou aqui para ajudar, estou aqui, pronto, para em condições de. Se estiver pegando fogo, eu apago. Se estiver machucado, eu resgato. Se tiver torcida, eu vá para matá-la. Não, mas olha só, é perigoso, porque pode ter uma hemorragia, você pode não saber o que fazer. Se eu não souber o que fazer uma coisa, eu tenho certeza, o meu Senhor vai me capacitar. Mas eu quero me posicionar diante da sociedade como um resgatador, como um Goel. Porque esse é o nome desse ministério, é Goel, que é o remidor, que é o resgatador. E é isso que você está sendo treinado para ser. Uma pessoa que vai lá ajudar aqueles que estão em dificuldade. Seja por palavras, seja por gestos, seja por um abraço. Mas alguém que faz diferença. E aí ele fala, depois que acabar em Jerusalém, depois que você cumprir o teu papel em Jerusalém, vamos fazer o seguinte, você vai evoluir. Você vai fazer a mesma coisa na Judéia. Porque agora você largou o teu sofá, você largou o teu bebê, você largou... Sabe o que o Senhor me trouxe agora? Quando Ele chama para o banquete, as pessoas têm desculpas fantásticas para dar. Acabei de me casar, Senhor. Pô, comprei uma nova terra. As desculpas não eram legítimas. E o que Ele fez? Segregou essas pessoas e mandou chamar aqueles que eram improváveis. Tem algum improvável aqui no nosso meio? Tem alguém que quando olha para a sua história fala assim, cara, eu não sei como é que eu cheguei até aqui. Eu não sei como é que Deus teve misericórdia de mim e me botou aqui nesse negócio. É, bebê, improvável. Porém, escolhidos. E aí ele fala, vocês vão fazer a mesma coisa na Judéia. Só que depois que vocês fizerem na Judéia, vocês vão evoluir. Vocês vão fazer aonde? Vocês vão fazer em Samaria. Qual era a característica de Samaria? Pergunto eu a você. Era um território dominado. Onde literalmente houve o quê? Um mesclar de culturas. E para o judeu aquilo era abominável. Mas eles entenderam claramente que para eles poderem chegar aos confins da terra, eles precisavam passar por etapas. Está entendendo isso? Eles precisavam passar por etapas. E eu glorifico ao Senhor, porque essa igreja tem passado por etapas. Amém? Nós temos passado por etapas. E é exatamente o que te traz aqui essa noite, porque você está decidindo passar por etapas. E por mais que o mundo espiritual se desespere com isso, eu não me interessa. Porque eu sei que quem nos chama é capaz de fazer, nos tornarmos mais do que vencedores. O que nós não podemos é ter medo. E não podemos o quê? Recuar. E esses homens estavam entendendo que eles precisavam ir até os confins da terra, mas eles precisavam cumprir etapas. Pedro estava na casa de um curtidor. Ele estava cumprindo etapas.
E na casa do curtidor, agora ele é chamado para uma reunião onde o fogo cai, o Espírito Santo se manifesta somente no meio de gentios. E ele fala, caramba, os gentios estão recebendo o batismo com o Espírito Santo, que loucura! Agora eu estou entendendo o que Jesus falou, agora eu estou entendendo a complexidade. Esse negócio que a gente viveu não é realmente só para Israel, é para todo mundo. Não foi fácil para Pedro. Você imagina que você viveu uma vida inteira em cima de um dogma religioso, entendendo que aquilo é uma verdade absoluta, que é a forma certa de se fazer. E de repente vem Jesus e quebra tudo, e desfaz tudo e reconstrói. Eu não vou dizer que ele reconstrói do zero, porque ele não tira pilares antigos. Mas é como se ele fizesse, quebra todos os azulejos, tira todas as louças e deixa as pilastras. Mas e os quartos? Quebra inclusive a parede de divisão. Vamos refazer o interior da casa também. Como se fosse aquelas casas americanas de drywall. Tira todo, deixa só na estrutura externa. Eu quero refazer. Sabe, algumas histórias aqui eu conheço. E eu sei que Jesus fez exatamente isso. Fez uma reconstrução. E eu agradeço a Deus porque Ele fez a reconstrução na minha vida. Mas eu posso dizer uma coisa para você? Eu sei que eu não estou pronto. Ainda existem coisas que precisam ser ajustadas e melhoradas. E o que eu não canso de falar é, Senhor, eis-me aqui. Transforma-me para que possa ser enviado. Sabe, eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Muitas vezes disseram que você não era e que você não iria ser. Que você não era e que você não iria ser. Mas eu quero dizer que isso é mentira. Isso é mentira de Satanás. O Senhor te chamou essa noite, marcou esse encontro especial para te dizer: você é um chamado de Deus. Você é um escolhido dele. Ele tem um grande projeto na sua vida e esse projeto vai se cumprir. A única coisa que você precisa fazer é ter coragem de lançar mão da chave que Ele te deu. E olhar aquela porta que Ele tem te mostrado e ter coragem de colocar e abrir essas trancas. E sabe, vão ter algumas delas que só de você encostar a chave vai ser o quê? Vai ser suave, né? Já viu isso? Que às vezes tem algumas fechaduras que já abriu. Macio. Fácil. Algumas portas vão abrir de uma forma muito fácil. Eu acho que se você, é tipo aquelas portas de aproximação. De você chegar perto, só de vai ver o sensor já vai abrir para você. Glória a Deus por isso. Mas vão ter algumas portas que Ele mandou eu escrever, inclusive. Que você vai virar. E você vai tentar ali, vai parecer que a chave não é a chave certa. Respira. Calma, você precisa ter paciência. Quem já pegou uma chave assim? Aí você tem que vir ali com calma, mexendo, e de repente, quando você menos espera, clique. Ela vai. Não é isso? Em nome de Jesus, com calma, continue tentando. Porque se Ele te deu essa porta e se Ele te deu essa chave, Ele vai fazer com que se torne realidade. O que você precisa ter é perseverança. O que você precisa ter é calma, cuidado e ação. Continue tentando, porque Ele é contigo. E em algumas outras situações Ele falou que você vai conseguir abrir. E você empolgado, quando botar a mão na maçaneta e tentar empurrar, ela não vai se mexer. Não permita que o desânimo venha sobre você. Porque existem algumas que precisa que você coloque força. Mas, Senhor, não estou tentando arrombar. Não, o indicativo é, a chave já está na tua mão e ela foi destrancada. Então, o que está tentando acontecer agora é impedimento. São barreiras que foram colocadas para você não acessar esse lugar. Mas que, em nome de Jesus, esses impedimentos caiam por terra. A chave é sua, a fechadura já foi aberta e a porta é sua. Então, você vai entrar por ela em nome de Jesus. Seja metendo o pé na porta, seja tentando arrombar. Mas nenhum impedimento vai conseguir vencer você. E é isso que eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Nós estamos abrindo, nós estamos decidindo abrir espaço para o novo essa noite. Nós estamos decidindo retomar a história das nossas vidas. Nós estamos decidindo largar a mão do egoísmo e cuidar da igreja do Senhor. Cuidar da nossa família, daqueles que estão à nossa volta.
Porque eu estou plantando e eu vou colher. Eu estou me preocupando e eu vou colher.